pediram-me que eu falasse sobre algumas pessoas que estão presas a certos hábitos, hábitos dos quais elas não conseguem se livrar, né, como se elas estivessem totalmente encarceradas. Este tema é interessante. Agora, é bom dizer que não se trata de algumas pessoas. De maneira geral, essa história de hábitos é algo em que quase todo mundo está preso. Tá? Eu estou dizendo quase todo mundo, assim, até para ser um tanto quanto simpático. Aristóteles dizia que hábitos formam o ser. Então, o que nós somos? Nós somos o resultado dos hábitos que nós temos. Então, nós, de alguma maneira, estamos todos presos aos hábitos que tem. Agora, é claro, tem hábitos que estão mais ajustados socialmente. Então, nós temos certos hábitos e esses hábitos estão alinhados com o padrão de vida que nós temos, né? Digamos assim, o padrão social, e aquilo não nos causa nenhum desconforto, ou se causa, é um nível muito pequeno de desconforto. Quando é que o problema vem? É quando os nossos hábitos eles fogem do alinhamento social. Aí nós entendemos que aquilo que costumamos fazer traz um prejuízo. E aí sim, né? Aí que a pessoa se dá conta, neste momento, de que ela seguia um padrão e ela não consegue romper com esse padrão. Não é que esta pessoa em particular está viciada em ser aquilo que ela é. Esta pessoa, ela percebeu que ela possui um padrão que se encontra em desalinhamento com a ordem social, digamos assim, ou com o que ela gostaria de ser ou de ter. Então, é uma situação específica. Não é o programa ou a padronização do comportamento que é algo assim específico, né? Mas é a percepção que é específico e esta percepção traz um desconforto. Aí vem o problema, que é o problema de romper o padrão. Por que isso é um problema? Porque mesmo a pessoa reconhecendo, mesmo ela tentando ser diferente, o padrão tenta trazê-la de volta o tempo todo. Em algum momento parece que o padrão relaxa um pouquinho, né? Aí a pessoa esquece e de repente ela volta. Olha, é mais ou menos, falando sobre isso, eu dei o exemplo de uma célula, um adipócito, né? A famosa célula de gordura, que ela aumenta o tamanho dela e depois diminui. Quem, por algum azar, né, cria um tecido adiposo maior, que tem mais células de gordura, essa pessoa fica sempre com a tendência a engordar. Sempre. Parece que ela, né, diminuiu, perdeu gordura, perdeu completamente, mas na verdade não. O que aconteceu foi que ácidos graxos saíram de dentro da célula, do adipócito, ele diminuiu de tamanho. Mas continua lá. Se a pessoa relaxa, aí aquela célula volta, o conteúdo volta para dentro da célula, a célula aumenta de tamanho, muitas vezes o seu próprio tamanho, e a pessoa engorda. Eu sei muito bem do que eu estou falando, acreditem em mim. Então, o padrão, ele tende a se alimentar, sabe? Uma vez que o tecido foi formado numa extensão específica, a tendência é aquele tecido solicitar alguma coisa que o alimente para que ele cresça novamente. Aí, digamos, alguém emagreceu. Aí a pessoa, na hora que ela relaxa, ela pode voltar ao mesmo comportamento, a tendência é voltar ao mesmo comportamento, a tendência é pensar em algum prazer ligado à comida, e não apenas em algum prazer ligado à comida, mas algum prazer ligado à comida muitas vezes, em quantidades grandes, o que vai fazer com que a pessoa engorde novamente. Então, assim, quando nós temos um padrão, seja um padrão físico, sei lá, um padrão de engordar, um padrão emocional, um padrão comportamental, há uma tendência ao retorno daquilo, até mentalmente, né? Por exemplo, Freud tocou no retorno do recalcado, ou seja, uma coisa cuja tendência é haver um esforço para ser posto, né, de fora, de outro lado do sistema, no aparelho psíquico, mas há uma tendência para fazer retornar o que estabelece uma luta
interna. Então, este conflito, ele é muito natural. Tá. De que forma alguém poderia se libertar, quebrar, romper realmente padrões negativos, padrões que são perturbadores para a pessoa que deseja se libertar? Bom, a primeira forma é ela se submetendo pelo tempo necessário ao processo analítico. E como for necessário, porque há processos que não são bem sucedidos, isso é natural, né? Depende de uma série de fatores, às vezes até da combinação entre a personalidade do analista e a personalidade do paciente. Essa seria a primeira forma, a forma mais clichê. Mas outra interessante é o seguinte, é que esses nossos padrões, eles são alimentados. Nós é que não percebemos isso, mas eles são alimentados. Então, o ideal seria não alimentá-los, resistir a alimentá-los até que eles morram. Então, se alguém quer fazer uma mudança, a pessoa tem que entender o seguinte, que há certos comportamentos que funcionam como gatilhos ou como alimentos para estes padrões. E ela tem que resistir a isso por tempo suficiente até que morra. E quando eu digo tempo suficiente, é muito tempo mesmo. Tem um período de relaxamento, mas depois aquilo retorna. E vai ter outro relaxamento, retorna. No mínimo, isso vai acontecer umas 3 vezes. Relaxamento, retorno. E a pessoa tem que ser vigilante e resistente durante todo este tempo. Fora que ela ainda pode passar por aquilo que ficou conhecido como a síndrome de abstinência. Você já deve ter ouvido esse termo, né? Como o povo costuma chamar. Quando alguém está em abstinência, em restrição, né? Tá viciada, aí de repente passa por um período de restrição, aí tantas coisas acontecem, tantas manifestações físicas e emocionais ocorrem que é difícil, a pessoa pode ter uma grande sensação de angústia, a pessoa pode passar por tremores, a pessoa pode ter diarreias, a pessoa pode ter enjoos, enfim, tantas coisas podem ocorrer, até mesmo, sabe, assim, perturbações, né, do pensamento, enfim, e tudo isto ela teria que resistir. É claro que é muito mais fácil resistir se alguém está devidamente acompanhado. E é claro que também tem outras práticas que ajudam a conter a ansiedade, a alimentação correta, práticas de exercício de respiração, a companhia correta é super importante, né? A companhia correta. Às vezes a pessoa se alimentar realmente espiritualmente, ou seja, incorporar novos valores, novas visões de existência. A nossa ideologia, em algum momento eu posso até falar sobre isso, caso vocês desejem, a nossa ideologia, ela pode nos acompanhar para uma angústia maior, para um negativismo maior. Pode nos acompanhar, não, ela pode nos remeter a uma angústia, a um negativismo muito grande, né? Ou ela pode nos remeter a uma calmaria um pouquinho maior, né? Pelo menos criar tendências, gerar tendências. Da mesma forma, aprender a ativar os teus lugares internos, sabe? Ativar o teu lugar mais de calmaria, teu lugar mais de centro, isso é importante. Mas é claro que isso depende de um tempo, de uma prática para que tu chegues nesse estado. Por enquanto, né, ao longo do processo, o que importa é tomar uma série de medidas, cuidar da tua alimentação, cuidar do teu ritmo de sono, do teu padrão de companhia, exercícios de respiração, meditação, quem sabe, outras formas de te nutrir intelectual e espiritualmente, tudo isso para que tu tenhas mais elementos para conseguir resistir. Porque este seria, no final das contas, um jogo de resistência.